palavra de Deus nos traz uma mensagem reveladora a respeito da vida após a morte. Bom, existem algumas perguntas intrigantes, complexas para muitos, mas é acerca deste assunto que eu quero tratar com você nos próximos minutos. Acompanhe comigo nesse momento a narrativa bíblica que está escrita no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 12 e o versículo de número 5. Diz assim o texto sagrado: Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Nesse momento eu quero falar acerca de um tema onde muitos têm fugido dele e para muitos é um assunto complexo e difícil de se tratar. Mas a palavra de Deus, como sabemos, ela nos dá todas as direções necessárias e as informações precisas, inclusive com pontos reveladores acerca do que existe após a nossa morte. Não poderíamos ficar de forma alguma isento de revelações como essa, porque Deus ele quer nos dar todas as verdades precisas que a palavra de Deus ministra. E que verdades? Porque nós vivemos em uma sociedade humanista e secular, onde quase todas as coisas estão relativizadas e as pessoas já não conseguem mais entender o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Mas a palavra de Deus, ela mesma afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse mesmo Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, ele conta uma história. E nessa história, no livro de Lucas, no capítulo de número 16 e o versículo de número 19, ele começa contando a história do rico e do Lázaro. Veja que nessa narrativa bíblica, Jesus ele abre aqui as cortinas da eternidade e ele mostra exatamente o que nós precisamos saber acerca desse assunto. Jesus inicia esse texto dizendo, versículo 19, Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Percebam aqui que Jesus ele dá detalhe, havia um homem rico e se vestia de púrpura e todos os dias vivia regalada e esplendidamente. Jesus dá detalhe de como esse homem vivia, de como ele se comportava e de como ele servia ou não servia a Deus. Perceba aqui que no texto diz que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Os originais vão descrever que esse texto mostra a forma como esse homem se comportava. Regaladamente, esplendidamente, é uma alusão à luxúria, é uma alusão à vaidade, é uma alusão à soberba, a pontos de comportamentos distorcidos daquilo que Deus pede dos seus filhos, dos seus servos. E o texto continua, dizendo que havia também um certo mendigo, e esse mendigo era vizinho desse rico. O texto diz que ele jazia à porta daquele rico, e ele desejava, inclusive, comer o que aquele rico comia, mas ele simplesmente comia as migalhas. E além de ser mendigo, ainda era enfermo, ao ponto dos cães lamber-lhe as suas feridas. Percebam aqui que se trata de um quadro realmente onde as áreas sanitárias, a saúde, era muito precária naquela época. E o próprio Cristo descreve isso como um fato verídico. Os grandes eruditos da Bíblia Sagrada, inclusive, concordam, a sua grande maioria, de que esta narrativa se trata de um fato que aconteceu nos dias do Antigo Testamento. Pois bem, é nessa narrativa bíblica que nós temos uma das maiores revelações acerca da vida após a morte. É como se Jesus abrisse a cortina da eternidade e dissesse: é isso que acontece, é isso que nós precisamos saber e é isso que nós precisamos entender. Quantos de nós já ouvimos aquelas famosas frases: ninguém nunca morreu para contar o que existe lá, olha, nós comedores de feijão, enfim, frases depreciativas acerca de uma verdade tão profunda e tão espiritual e tão reveladora como essa, não poderia passar displicente aos olhos de Cristo e nem não nos deixar informações tão precisas a respeito do que realmente existe depois da morte. O que nós temos que entender é que o inferno é um lugar literal. O próprio texto vai dizer, nos textos mais abaixo, o verso 23, que os dois morreram. Olha só, tanto o rico morreu como o mendigo morreu. E os dois partiram para a eternidade, com uma única diferença. O texto diz no versículo 22 que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uma expressão que os judeus usavam para descrever paraíso.
Pois bem, e morreu também o rico e ele foi sepultado. Perceba que o texto limita dizendo que ele foi sepultado. É importante a gente mencionar isso na Bíblia porque a palavra de Deus é que nos revela isso. Não é sofisma, não é filosofia, não é ideologia humana, é a palavra de Deus. Percebam que o texto diz que ele foi sepultado. E no inferno, ou no Hades, conforme algumas versões, que é a palavra grega usada para descrever ou interpretar inferno, ele ergue os olhos e de lá vê Lázaro, descansando, gozando de paz e de tranquilidade no paraíso ao lado do pai Abraão. Então ele clama ali naquele momento, e diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe o seu dedo e refresque a ponta da minha língua. Primeira verdade que nós entendemos nessa revelação é que o inferno é um lugar literal, é um lugar que realmente existe. Jesus disse: ora, havia um homem rico e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e que quando os dois morreram, um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, paraíso, e o outro foi levado para o inferno. O que nós temos que entender é que tanto este lado após a morte é tão real porque a palavra de Deus ela traz essa informação, e no inferno. O segundo ponto que nós temos que entender é que o ensinamento de Cristo a respeito do inferno indica de fato que ali é uma história real, indica a extrema diferença que muitos de nós temos ouvidos acerca desta eternidade. Quantas pessoas já disseram: morreu, acabou, ou olha, não existe esse negócio, Deus não vai punir as pessoas tanto assim que elas possam sofrer eternamente. A Bíblia mostra que isso são fábulas, que isso não é verdade, que a palavra de Deus diz: temei antes aquele que depois de permitir matar o corpo, ou de matar mesmo o corpo, ele também pode lançar a alma no inferno, conforme nós colocamos. Eu não quero aqui de forma alguma trazer nenhum espanto, nem muito menos tentar colocar em você algum sentimento de medo e assim querer buscar Deus. Porém, não podemos fechar os olhos para esta verdade bíblica a respeito dessa revelação tão gloriosa. Primeiro, nós temos que entender que Deus nos deu uma vida de 0 a 80 anos, muitos pela sua robustez chegam a 80 anos. E nós temos toda uma eternidade para vivermos. Mas devemos compreender que de 0 a 80 anos nós vamos definir a nossa eternidade. O que ocorre é que muitos não conseguem pensar na eternidade. Muitos só conseguem olhar para a sua vida e esquecer dos propósitos, dos planos de Deus para a sua vida espiritual. E por isso esquecem da eternidade. Imagine que você tenha aí uma fita métrica de 1 a 80, E essa fita métrica sem fim, você conta até 80. É o que você vai viver aqui na Terra. E o restante? Aonde você vai viver? Você já pensou qual é o seu futuro eterno? O que realmente você está pronto, se você realmente está pronto para se encontrar com Deus? Aquele grande julgamento onde você estará frente a frente, cara a cara com Ele, onde você prestará conta, onde todos nós, obviamente, prestaremos conta dessa nossa história, dessa nossa vida sobre a terra. São perguntas como essa que nos arremete ao texto sagrado e nos faz entender que a Bíblia é, mais uma vez, uma revelação inerrante, a palavra viva de Deus, que nos mostra como será o nosso futuro, caso contrário nós rejeitemos a tão gloriosa graça de Deus. Nesse mesmo contexto que nós acabamos de ler, nós temos outra revelação importante, que o inferno é um lugar sem misericórdia. Percebam aqui que o rico, ele gritou dizendo: Pai Abraão, Aquele homem gritou lá no inferno, dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro tocar na minha língua para que me refresque. Veja que ele estava atormentado, estava em chama. O pai Abraão responde: não, meu filho. Lembra que você na vida, como você viveu, regalado esplendidamente, teve tudo o que queria? Pois é, o Lázaro agora, ele está recebendo o conforto do pai. E você não pode mais. E, além do mais, existe um grande abismo que separa vocês de nós, que separa Lázaro de você. Nem os daí podem passar para cá e nem os daqui podem passar para lá. Há um ponto que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento. Aquele rico não estava ali porque ele era rico. E nem muito menos Lázaro estava no seio de Abraão porque ele era pobre. O texto faz alusão a como eles viviam.
O texto diz que o homem vivia, o homem rico, regalada e esplendidamente, voltando para, mais uma vez, que os originais mostram que esta expressão quer dizer uma forma de luxuosa, de luxúria, de pecados, de vaidade, de pecaminosidade e, além do mais, de desumanidade para com o próprio Lázaro, que estava ali, né, em chagas, comendo as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Foi isso que levou esse homem para lá. Esses atos, esses comportamentos que distorceram o propósito de Deus para a vida dele. Portanto, não se trata do bem material que ele tinha ou não. Como o caso de Lázaro. Não era porque ele era pobre em si, mas porque ele tinha um coração que temia a Deus mesmo na sua pobreza. Olha, eu conheço pessoas bem de condições que são pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, que temem a Deus. E conheço alguns pobres que são muito blasfemadores, rebeldes, obedientes a Deus, como também conheço o contrário. Não se trata da forma como você é materialmente ou não, mas como você se comporta diante da falta ou diante da abundância das coisas que você tem. Portanto, receba esta palavra em nome de Jesus. Deus entregou para nós os nossos bens não para nos distanciar dele, não para nos afastar dele. Não é porque você tem uma casa boa, um carro bom ou ganha um salário muito bom que você precisa virar as costas para Deus, viver de uma forma regalada e esplendidamente, de uma forma luxuosa ou na luxúria do pecado, esquecendo de amar as pessoas, de servir as pessoas, de temer a Deus, de guardar a sua palavra no coração. Também não é porque você vive uma vida num momento financeiramente pobre que você precisa blasfemar, roubar, matar, enfim, para querer se dar bem na vida. Pois não é esse tipo de postura diante da falta ou da abastança das coisas materiais que devem determinar a sua vida com Deus, mas o comportamento que você tem diante dessas coisas. E é exatamente isso aqui que determinou a ida daquele homem para um lado eterno, aonde havia sofrimento e tristeza. E aquele homem então faz um apelo, ele diz: Pai Abraão, eu peço que o Senhor ao menos me envie para a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que eu possa adverti-los, para que eles não possam vir para cá, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Veja que pedido, parecia até um pedido assim um pouco humano, um pouco justo, só que isso mais uma vez mostra que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Depois que nós partimos da eternidade para a eternidade, não existe mais volta. Não existe como mais a gente tentar avisar alguém ou tentar entrar em contato com alguém. A Bíblia, inclusive, condena essas práticas. Contato com os mortos. Mas o pai Abraão dá uma resposta aqui muito incisiva, muito precisa. Ele diz assim: filho, lá eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então ele retruca mais uma vez e diz: mas pai Abraão, se um morto for ter com eles, eles vão acreditar. Eles vão perceber que realmente esse lugar aqui existe, é algo difícil. E o pai Abraão dá mais uma resposta que nós entendemos como um checkmate. Ele disse: olha, se eles não acreditam nos vivos, tampouco acreditarão nos mortos. Eu quero que você preste bem atenção nessa informação. Ele disse assim: pai Abraão, eu preciso avisar os meus irmãos para que eles não venham para cá. Não existe mais ligação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Outro detalhe interessante, Abraão respondeu para eles: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe quem são os Moisés e os profetas de hoje? Moisés, ele é representante da lei, da palavra de Deus. Os profetas são aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Será que você não está diante de um profeta ou diante de um Moisés, que é a palavra de Deus sendo revelada para ti, para mim, para nós? Precisamos refletir sobre esse assunto e entender que neste ponto a palavra de Deus é o Moisés das nossas vidas. Que muitos que nos anunciam as boas novas, nos advertindo, nos fazendo refletir, são os profetas de Deus. O pai Abraão, então, mais uma vez responde para aquele homem dizendo: se eles não acreditam nos vivos, tampouco acreditarão nos mortos. Eu até às vezes brinco quando eu leio esse texto e penso que muitos de nós até pensamos sobre isso, né? Ah, mas se alguém ressuscitasse e mostrasse como coisa que não existe, que isso já não aconteceu. Claro que isso já aconteceu. Outros milagres já foram grandiosamente vistos por muitas pessoas. O próprio Jesus realizou isso. Sabe do Lázaro que ele ressuscitou depois de 4 dias? É interessante que os fariseus, eles curiosamente foram ver se realmente Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E não é que eles entenderam que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mas depois de 1 semana depois, queriam matá-lo de novo.
Era para que eles temessem a Deus. Isso mostra que não são milagres que fazem as pessoas se converterem, obviamente, de dentro para fora, convertendo-se inteiramente a Deus. Os milagres são muitas vezes uma ponte onde você chega a Deus e reconhece com um coração quebrantado de que Ele é poderoso. Mas o que realmente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo através da palavra do Senhor. É os Moisés que representam a lei, é o Moisés que representa a Bíblia, são os profetas que representam os mensageiros de Cristo que levam esta palavra viva e de transformação. Portanto, eu quero terminar esta palavra dizendo a você que nós vivemos em um tempo de graça, em um tempo de oportunidade. Jesus disse assim: aquele que perder a sua vida achará, mas aquele que achar a sua vida perdê-la. Para Deus também funciona assim, às vezes o menos é mais. Talvez alguém esteja dizendo para você desfrutar da vida, das luxúrias, do pecado, da vaidade, da prostituição e muitas outras coisas por aí. Mas não aceite não. Diga não a tudo isso. Aceite o caminho da vida, embora muitas vezes você esteja se sentindo, nesse momento, passando por crises, tribulações, mas não negocie sua fé. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma esperança em Cristo Jesus. Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14. Jesus está dizendo: vem a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer isso com você. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus, depois de uma palavra tão maravilhosa como essa, eu quero orar por você. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, ligue para nós. Nós estaremos aqui pronto para interceder pela sua casa e pela sua família. Curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração, se reserve nesse momento. Vou fazer um clamor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Querido Deus e Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, se existe alguém que agora mesmo está fazendo uma aliança contigo, eu te peço, Pai, perdoa esta pessoa, transforme o seu coração de dentro para fora, que ela possa ver o céu como uma revelação viva, real e literal, que o seu nome seja escrito no livro da vida e que a partir de hoje essa pessoa seja templo do Espírito Santo. Rogo nesse momento, Senhor, por aqueles que estão enfermos, passando por momentos de lutas, de crises, de dificuldades, que estão hospitalizados, que estão nas UTIs, nas CTIs, que estão passando um momento de dor. Senhor, estende a tua mão de misericórdia, toca neste corpo físico agora, recupera a saúde, fortalece os ossos, dá vigor ao cansado, levanta aqueles que estão caídos, dá graça àqueles que estão abatidos. Faz isso, meu Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a edição do próximo programa, Querendo Deus. I see the words of love, I see the words of